Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso, fazendo um vídeo aqui com o objetivo de orientar sobre atividade de fixação, análise e interpretação de gráficos utilizando o GeoGebra, certo? Essa atividade ela vai estar disponível lá no Teams, na seção aqui tarefas, você vai buscar por esse nome aqui, a tarefa com esse título, atividade de fixação, análise e interpretação de gráficos de GeoGebra, e você vai preencher nessa atividade um documento de Word com a sua análise e interpretação dos gráficos sugeridos, tá bom? As funções dos gráficos vão estar disponíveis nesse documento de Word aqui, GeoGebra, análise e interpretação de gráficos. Então você vai clicar aqui nesse documento, ó. Ele vai abrir um documento de Word. Primeiro passo que você vai fazer, lá no canto superior esquerdo, você vem aqui em arquivos e você vai salvar como, dando um nome aqui, ó, você vai salvar uma cópia e você vai dar um nome para esse arquivo. O nome desse arquivo vai ser o seu nome, para eu conseguir identificar depois, tá bom? Então deu o nome, o que você vai fazer? Ó? A atividade é construir os gráficos das funções usando o GeoGebra, que é esse site aqui, e analisar os gráficos, tá? Para acessar esse site, você vai segurar o Ctrl e vai clicar no link, vai abrir uma guia aqui acima, tá bom? Você vai clicar nessa guia, você vai fazer o seu login, o seu cadastro, clicando no canto superior direito na bolinha aqui, e vai clicar depois em Start Calculator. Ele vai abrir essa outra página, que vai ser um plano cartesiano, e do lado esquerdo você vai ter um menu de opções das funções do GeoGebra. Tá bom? A gente está utilizando aqui a função gráfica. Como é que vai funcionar? Eu vou voltar lá no meu documento de texto. Notem que eu coloquei uma função aqui em azul, tá? E outras mais abaixo. Eu vou exemplificar resolvendo aqui a função azul e vocês vão resolver as demais que estão abaixo, tá bom? Então como é que vai funcionar? Tá? Deixa eu apagar aqui. Como é que vai funcionar? Você vai preencher todos esses dados que estão pedindo, tá? Essa vai ser a nossa análise de gráfico. Então, primeira informação. Eu vou pegar aqui a função, que é a função y é igual a 2x mais 1, e vou escrever lá no meu GeoGebra. Então, voltando no GeoGebra, onde tem esse mais, do lado eu tenho uma barra em branco, vou clicar na barra em branco e vou digitar y é igual a 2x mais 1. Notem que conforme eu vou digitando aqui, ele já me dá o gráfico da função. Tá? Vou clicar em cima dessa linha e vou escolher uma cor para esse gráfico. Vou colocar aqui a cor azul. Tá? Azul porque no texto eu vou diferenciar cada função de uma cor. Beleza? Primeira informação que eu vou preencher vai ser o domínio. O que vai ser o domínio aqui dessa função? Aqui no GeoGebra, você vai ver que eu tenho um plano cartesiano, representando aqui a linha da horizontal. As linhas da horizontal. O eixo X, eu tenho os números 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante à direita, e os números negativos à esquerda. Tá? Se eu fazer a rolagem aqui do meu mouse, notem que eu vou dar um zoom no eixo e outros números vão aparecendo, que são os números decimais. Tá? Então, o que vai ser o domínio? O domínio serão todos os números que aparecem no eixo do X ou no eixo da horizontal. Nesse caso aqui, conforme eu vou dando zoom no eixo e outros números vão aparecendo, eu tenho os números inteiros, os números racionais, eu consigo representar todos os números no meu eixo. Então meu domínio aqui é o conjunto numérico do eixo, vou colocar como eixo X, tá bom? Então eu coloco que X pertence aos reais, ao conjunto dos reais, tá bom? Fecha parênteses. E quem que vai ser o meu contradomínio no gráfico? Contradomínio vai ser aqui o conjunto dos números que representam aqui a linha da vertical, tá? Para cima vão ser os números positivos, para baixo os números negativos. Da mesma forma que eu dei o zoom no eixo X, se eu der o zoom no eixo Y, ele vai aumentando aqui a escala do gráfico, tá? E vão aparecendo os números racionais. Então, o contradomínio, clica aqui, ó. Contradomínio serão os números que estão no eixo Y, tá? E eu vou falar que Y pertence aos reais, tá bom? Depois que eu fiz o gráfico no GeoGebra, eu vou escolher 2 pontos nesse meu gráfico, tá bom? Vou deixar aqui na escala de 1, tá? De uma unidade de medida, e eu vou escolher um ponto no meu gráfico. Tá bom? Nota que o meu gráfico, essa malha, ela tem linhas mais claras e mais escuras.
as linhas mais escuras são as que conectam os números inteiros. As mais claras conectam os números decimais. Então, por exemplo, olha aqui, ó. No eixo do x... Vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui. No eixo do x, eu vou escolher um número pro eixo do x, tá? E eu vou criar... Esse número vai formar um ponto junto com a informação do eixo do y. Então vai ficar assim, ó. Então eu vou escolher aqui o x igual a 1, tá bom? Se eu pegar o 1 e projetar ele aqui na minha linha, que a gente vai chamar de linha da função, na hora que ele encostou na linha da função, eu levar essa informação para o eixo y, essas duas informações aqui, 1 e 3, vão formar um par ordenado, tá bom? Então você vai escolher um ponto na minha linha da função. Nesse exemplo aqui eu escolhi o número 1 e o número 1 me retornou o número 3, tá? Então a função é essa relação. Essa linha azul, ela vai determinar quem que vai ser o par do número que eu escolhi. Beleza? Então eu vou escrever aqui, ó. Do lado esquerdo, onde está a entrada, eu vou clicar. Eu vou chamar um ponto, vou escolher uma letra maiúscula, vou chamar de ponto A, abro parênteses. Quando escolhi o número 1, o computador, né, aqui, a função me retornou o valor 3. Tá bom? Então vou escrever assim, ó, A maiúsculo, abro parênteses, 1,3. 1 é a informação que eu tenho aqui no eixo X e o 3 é a informação que eu tenho no eixo Y. Eu cruzando essas duas informações, eu vou ter um ponto no plano cartesiano, tá bom? Então qual que é o ponto que eu escolhi aqui? Você vai escolher o ponto, pode ser qualquer ponto, tá? Sugestão, quanto mais perto do eixo Y, melhor, tá? Para analisar. Mas você pode escolher o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e assim por diante. Então eu vou voltar lá no meu documento, o ponto A que eu escolhi é 1,3. Então vou colocar aqui, ó, ponto A é 1,3. Vou escolher um segundo ponto na minha linha, tá? No eixo do X. Então eu escolho um valor no eixo do X, de novo aqui, ó. Vou escolher um valor mais distante aqui, ó. Vou escolher o 4, por exemplo. Eu escolho um valor no eixo X, deixa eu apagar aqui. Pode ser qualquer valor. E a função vai me dar um valor no eixo Y. Então o que acontece? Eu vou pegar o 4 aqui e vou trazer ele, projetar ele, até encostar na linha da função, que é a linha azul. Na hora que encostou, eu vou jogar esse ponto. Opa! Vou jogar ele para o eixo do Y. Certo? Então quando eu cruzo essas duas informações, eu tenho um ponto no plano cartesiano formado na linha da função aqui. Então eu vou escrever assim, ó. Quando eu escolhi o número 4, eu vou colocar B maiúsculo, vou escrever o ponto aqui na minha entrada, né? Então quando eu coloquei o número 4, vírgula, ele me retornou o número 9. Aí eu vou dar um Enter. Note que o ponto vai ficar marcado aqui no meu plano cartesiano. Beleza? Então, o meu ponto B eu escolhi 4 e a função me retornou o valor 9. Certo? Então, de novo, eu escolho um ponto, um valor para x, que aqui é 4, e a função me retorna um valor para y, que aqui foi 9. Beleza? Então, eu escolhi ponto A e ponto B. Então, os próximos, ele quer o seguinte, ó, imagem no intervalo AB. Então, antes de colocar a imagem no intervalo AB, eu vou colocar aqui, ó, essa informação. Variação de AB no eixo X. Deixa eu colocar aqui em cima. Aí. Assim, ó, vamos ver primeiro a variação de AB no eixo X. Então, volto aqui no meu plano cartesiano. Tá? Fazer uma linha para ficar mais fácil de enxergar. Ó. Deixa eu apagar aqui. Então, olha só. O ponto A no eixo X, ele está aqui, ó, tá no 1. Beleza? O ponto B no eixo X está no 4. Quanto que variou de um para o outro? Tá? Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu faço a conta 4 menos 1, que vai ser igual a 3. Então, a variação do ponto A até o ponto B no eixo X foi de 3. Tá? Eu venho aqui no meu documento de Word, variação de AB no eixo X. Então, o X que eu escolhi foi o 4, o outro X foi o 1. Tá? Então, a variação 4 menos 1 vai ficar igual a 3. Vou fazer esse mesmo procedimento lá para o eixo Y. Vou copiar aqui, ó. Variação de AB no eixo Y. Deixa eu colocar aqui abaixo para ficar organizado. Então, ó, qual que é a variação do ponto AB? Do ponto A e B, né?
no eixo Y. Volto lá no GeoGebra, ó. Eixo Y é o da vertical, né? Então, ó, o ponto A no eixo Y está no 3, o ponto B no eixo Y está no 9. Então, quanto que vai variar aqui, ó? De 3 até 9. Como é que eu faço essa conta? Eu pego o ponto mais alto aqui, o 9, e subtraio o 3, né? 9 menos 3, 6. Ele variou 6 unidades de medidas para cima, tá? Então, vou colocar essa informação aqui também. Variação de A e B no eixo Y. Então, pego o ponto mais alto, que é 9, menos o 3, e a variação é 6, tá bom? Note que essas informações, elas também estão aqui, ó. 1, pintar de vermelho, ó. 1, esse 1 tá aqui. X, 4, é o X do ponto B, tá aqui. O Y, ó. E o 3, vou pintar aqui de outra cor, né? Vou pegar um verde aqui. O 3 tá aqui. E o 9 tá aqui. Então essa variação, vou colocar aqui também uma seta. Essa variação é dada por os valores de B menos os valores de A. Beleza? Os valores de B menos os valores de A. Tá? O primeiro em relação ao eixo X e o segundo em relação ao eixo Y. Opa. Eixo Y. Então, beleza. Então, o que acontece? Ó, eu escolhi um valor para A e para B. Esse valor para A e para B, ele me retornou aqui. Ó, deixa eu pegar outra cor aqui. Ele me retornou, né? Então, quando eu escolho de A até B, eu escolho um ponto de A até B, né? De 1 até 4 nessa função 2x mais 1. Tá bom? E os valores que estão entre A e B no eixo do X, que são imagem, né, desses dois valores, os seus valores que estão entre 3 e 9 no eixo do Y, tá bom? Então o que eu faço? Eu escolho valores do eixo do domínio, eu escolhi valores entre A e B, número 1, número 2, os valores que estão entre os dois, e a função me retorna outros valores, e esses outros valores é o que a gente vai chamar de imagem. Vou colocar aqui, ó, imagem, tá bom? Então quem que vai ser essa imagem? A imagem são os valores que a função me retorna. Então, de novo, eu escolho valores para A e B, né? Então, se eu estou estudando aqui o intervalo da função entre A e B, eu escolho valores entre 1 e 4 e a função vai me retornar valores entre 3 e 9, tá bom? A imagem vai ser assim, então, ó, vou colocar aqui entre A e B. Então eu quero saber, quando eu falo de imagem, eu estou falando aqui, vou colocar em transparência, estou falando do eixo Y. Quais foram os valores que eu encontrei lá no eixo Y quando eu escolho valores entre 1 e 4, né? Então eu coloco aqui, ó. Eu vou olhar aqui esses valores, ó. 9 e 3. Então, o valor de Y vai ser menor ou igual, maior ou igual a 3, né? E menor ou igual a 9. Tá bom? Então, esses valores aqui, deixa eu ver aqui, ó. São os valores que estão em verde aqui, né? Então, vou colocar aqui, ó. Tá? Em verde. Beleza? Então, são os valores de Y. Como é que não tá pintando? Os valores de Y. Então, tá bom. Então, de novo, ponto A e B eu escolho, né? O ponto A e B, ele vai ter um valor para X, um valor de Y. Eu escolho o valor de X, a função me retorna o valor de Y. Beleza? E no intervalo entre A e B, eu vou ter aqui, ó, na função no eixo X, ele vai me retornar valores entre 3 e 9 no eixo Y, que é o que a gente vai chamar de imagem. Beleza? E daí o que vai ser o nosso coeficiente angular? Deixa eu apagar algumas informações aqui. Nosso coeficiente angular vai ser o seguinte, ó. O coeficiente angular está relacionado à nossa taxa de variação, né? O que é a taxa de variação? O que eu vou ter que analisar aqui, ó? Deixa eu continuar aqui o eixo a linha do 3, né? Para formar um triângulo. E daí a gente vai pensar assim, ó.
esse triângulo aqui, quanto que variou do 1 até o 4, tá? Então, do 1 para chegar no 4, quanto que variou? Então, vai variar 3, né? Então, vou colocar aqui, ó, 3. Nesse triângulo, em relação aqui ao eixo do y, tá? O 3, para chegar no 9, quanto que ele variou? Ele varia 6, né? Beleza? O que vai ser o nosso coeficiente angular? Que também é a mesma coisa que a taxa de variação. O coeficiente angular, eu vou pegar aqui o valor do y, certo? E eu vou dividir pelo valor do x. Na verdade, é a variação, né, de y pela variação de x. A variação de y é 6 e a variação de x é 3. E 6 dividido por 3 vai ser 2. Então, esse daqui que eu estou falando para vocês é como a gente determina a taxa de variação. E eu estou falando de taxa de variação porque a taxa de variação ele é a mesma coisa que o coeficiente angular. Quem que vai ser o coeficiente angular? É o número que multiplica o x na minha função de primeiro grau, né? Vai ser uma função de primeiro grau. Então, o número que multiplica o x aqui é o 2. Então, eu vou, para responder essa taxa aqui, ó, coeficiente angular, eu vou ver o número que multiplica o x. Nesse caso aqui, o número que multiplica o x é o 2. Beleza? E aí, a minha taxa de variação, um pouquinho mais abaixo aqui, deixa eu colocar mais para cima, taxa de variação. Aí vocês podem fazer a conta bonitinha. A conta bonitinha é assim, ó. Vou voltar aqui, ó. Variação de y dividido pela variação de x. Então, quem que é a variação de y? Ó, o y é o 9 e o 3. Então, eu vou fazer 9 menos 3, abro parênteses e fecho, né? Dividido pela variação de x. Quem que é a variação de x? Tá aqui, ó. 4 menos 1. Vou colocar 4 menos 1. Beleza? Então, ó, 9 menos 3 é 6 e 4 menos 1 é 3. O resultado desse daqui é 6 dividido por 3 e vai dar 1. Não, deixa eu colocar 2. Depois de fazer aqui, ó, 2. Certinho. Tenta fazer esse procedimento para todos, para ficar bem claro para você. Aí aqui ele pede, ó, para a gente determinar se a função é crescente ou decrescente. Como é que eu determino se a função é crescente ou decrescente? Olhando da esquerda para a direita, ver se a linha da função ela sobe ou se a linha da função ela desce. Nesse caso aqui, a função está subindo, tá bom? Qual que é a relação que eu posso fazer se a função é crescente ou decrescente olhando a função, né? Como é que eu posso falar se o gráfico da função é crescente ou decrescente olhando só a função? A gente vai olhar aqui o coeficiente angular, tá bom? Então, o coeficiente angular ele é positivo. Então, se ele é positivo, a minha função vai ser crescente. Se ele for negativo, a minha função vai ser decrescente. Beleza? Quem que vai ser o próximo aqui, ó? Coeficiente linear. Quem que é o coeficiente linear da função? Vou voltar no GeoGebra. Deixa eu apagar aqui algumas informações. Então, o coeficiente linear vai ser sempre o valor do eixo do y, onde a linha da função corta o eixo do y, né? Desculpa, vou falar de novo. Ó. O coeficiente linear, deixa eu mudar aqui a cor, vou colocar um verde. Ó, o coeficiente linear é onde a linha da função, que é essa linha azul, corta o eixo do y. Nesse caso aqui ela está cortando no 1, tá bom? Como é que eu faço para saber qual que é o coeficiente linear? Só olhando aqui a minha função. Tá aqui, ó. Então, o número que multiplica o x vai ser o coeficiente angular. E o número que está sozinho, que é o termo independente, ele vai ser o coeficiente linear. Tá? Então, vou voltar aqui no Word e vou preencher. O coeficiente linear é o mais 1 nesse caso, né? Vou escrever aqui entre parênteses. É onde corta o eixo x, y. Beleza? Então, ó, coeficiente linear é onde corta o eixo y. Tá? E mais abaixo eu coloco de novo, ó. Coeficiente linear mais 1, onde corta o eixo y, mais 1. Beleza? E depois você vai olhar o gráfico lá
e olhar onde corta o eixo X. Então deixa eu tirar aqui, puxar para baixo. Nota que ele está cortando o eixo X bem aqui em cima. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Bem aqui em cima do menos meio. Tá bom? Então como é que eu vou determinar esse menos meio aqui? Deixa eu apagar aqui para escrever. O menos meio. Então notem que o menos meio vai ser o valor aqui do 1 dividido pelo coeficiente linear, né? Dividido pelo coeficiente angular. Então, notem que aqui os dois são positivos, então vai ser o oposto, né? Que aqui ficou negativo. Então vai ficar menos meio, menos 1 sobre 2. Então vai ser o oposto do coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular. Beleza? Então esse vai ser onde a linha da função corta o eixo X. Então eu vou colocar aqui, ó, onde corta o eixo X vai ser menos 1 sobre 2. Certinho? Vou colocar mais duas informações importantes aqui, ó. O coeficiente angular, normalmente a gente chama ele de A. Coeficiente A. E vou colocar também outros parênteses aqui, ó. É o número que multiplica o x. Tá bom? E o coeficiente linear, vou falar que é o B. B minúsculo. Eu vou aqui é o termo independente. Vou colocar o número que está sozinho lá, tá? Beleza? Então você vai pegar toda essa análise que a gente fez aqui e vai replicar para todas as outras funções abaixo, tá? Minha sugestão, ao invés de você ir apagando, você tem a opção de apagar aqui, né? Deixa eu tirar isso daqui. Você tem a opção de apagar a função, clicando nos 3 pontinhos, ó, apagar. E começar a digitar uma nova função. Ou você tem a opção de deixar aqui as... Vou digitar de novo, ó, y é igual a 2x mais 1. Você tem a opção de deixar a função aqui e só desabilitar ela, clicando na bolinha. Tá bom? Aí depois você pode analisar todas as funções juntas. Bem, espero que tenha ficado claro. Na dúvida, manda mensagem. Até a próxima aula. Abraço. Até a próxima.